meus queridos alunos. Então, agora a gente vai iniciar um outro tema muito importante para a análise do território brasileiro. A gente agora vai falar um pouco sobre a questão do espaço urbano e espaço rural. A gente vai ver algumas características, o que seria o espaço urbano e o que seria o espaço rural, suas características, suas transformações e como é que o território brasileiro ele se configurou e se configura e será configurado ao longo do tempo, tá certo? Então a gente vai estudar um pouco do que seriam esses espaços, como é que a gente vê o nosso território a partir desse espaço urbano e espaço rural. E a gente vai iniciar falando um pouco sobre o espaço urbano, né? O que é o espaço urbano? Como é que ele se configura? O que é que faz com que um território seja conhecido, seja chamado de urbano ou de rural? O espaço urbano, ele possui características bastante fortes, vamos dizer assim. Os espaços urbanos é onde a gente tem a maior concentração de produtos e serviços, né, de comércio e de indústrias. É nesse espaço que a gente encontra diversas escolas, hospitais, prédios públicos e dentre outras configurações que a gente vai ver. No espaço urbano, a gente tem grande aglomeração de pessoas e concentração de atividades produtivas, como citei, tanto industriais e comerciais, serviços, etc. Então, assim, devido à oferta, vamos focar nesse sentido, a oferta, por exemplo, de emprego e de acesso a escolas, por exemplo, a saúde, a hospitais, né, em termos de saúde. Então, muitas pessoas elas vão morar nas cidades, porque é nas cidades que a gente tem mais infraestrutura em termos de acesso a alguns bens essenciais para a gente, para a nossa vida. Não é? A gente precisa quando está doente, ir a um hospital, e estudar. Então, é na cidade que a gente encontra todos esses serviços que são essenciais para que a gente consiga viver, né, em sociedade e ter uma boa vida no sentido de ter acesso à informação, à saúde, dentre outras coisas. Então, em termos de concentração de serviços no espaço urbano, a gente pode citar os hospitais, né, como eu já citei aqui, as escolas, os centros de pesquisas. Geralmente, a boa parte dos centros de pesquisa eles se localizam na cidade, né, devido ao acesso a coisas que são necessárias para poder realizar as pesquisas, né? A gente fala em termos de laboratório, a gente precisa ter um bom acesso, por exemplo, à internet, dentre outras coisas, para que consiga realizar algumas pesquisas. Em termos de transporte, são nas cidades que a gente encontra, por exemplo, o transporte público coletivo, né? Aqueles ônibus, né, que fazem todo um percurso na cidade. Então, é no espaço urbano que a gente vê um grande número de ônibus coletivo para que as pessoas se desloquem, porque no espaço urbano a gente tem nas cidades grandes uma expansão, né, de crescimento muito grande. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer alguns trajetos a pé. Por exemplo, você que mora em São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo, vamos citar aqui essas duas metrópoles, né, nacional. Quando a gente quer, por exemplo, se a gente morar no sul, na região sul do Rio de Janeiro, para a gente chegar até o centro do Rio, a gente precisa pegar um transporte público, devido à distância, né? A gente tem uma distância bastante significativa que para ir a pé demoraria muitas e muitas horas. Então, o transporte é o meio, nesse caso, mais viável para chegar até esse lugar. Então, nas cidades a gente tem essas questões
que são bastante presentes, principalmente para você aí que vive nas grandes cidades do nosso país. Alguns outros moram em cidades pequenas, porém, uma cidade pequena, algumas já são necessárias e já se encontram com transportes públicos coletivos, outras ainda não. Então depende muito da dimensão da cidade, tá certo? Então isso é muito variado, porque como a gente já sabe, o Brasil ele é bem diversificado e cada lugar tem sua configuração e em termos de crescimento urbano, tem todas essas questões. Mas isso para dizer que é na cidade que a gente tem diversos transportes públicos. Por exemplo, a gente não vai ter um metrô numa cidade pequena, né, devido à questão de distâncias, então tem todo esse contexto. Dentre outras coisas, né? Além dessas que foram citadas, a gente tem diversos serviços que a gente encontra com mais oferta nas cidades, né? Sei lá, cabeleireiro, a gente tem diversos numa cidade, sei lá, lojas, né? O comércio, que é o que a gente vai ver aqui daqui a pouco, a questão do lazer, né? Mas aí a gente tem o comércio, que a gente encontra com mais oferta nas cidades. A gente vê diversas lojas de calçado, de roupa, de diversos itens que a gente usa e necessita e compra, né, no dia a dia. Então, essa parte é a questão da oferta de produtos e serviços que a gente encontra no espaço urbano. E é no espaço urbano também que a gente encontra as atividades de lazer. Claro, no espaço rural também existem algumas atividades de lazer, né? Isso aí é muito subjetivo. O que é lazer para mim pode não ser lazer para você. Por exemplo, vamos dizer que o meu lazer é tomar banho de rio. E esse rio que eu sempre faço o meu lazer fica no espaço rural. É um exemplo. Claro que existem rios que estão no espaço urbano, mas aqui só é um exemplo. Então, o meu lazer é no espaço rural, nesse caso, né, do exemplo. Porém, a gente tem outros lazeres que não se encontram no espaço rural, né, devido a várias questões que a gente vai ver também durante o nosso curso. E para citar alguns lazeres no espaço urbano, eu trago aqui para vocês como exemplos as boates, que são bastante presentes nas cidades, né, em termos de lazer, as casas de show, né, nas cidades que a gente encontra as grandes casas de show, é lá onde os cantores, os artistas mais famosos vão atuar. Os cinemas, não é? É na cidade que a gente encontra as salas de cinema. O teatro também é uma forma de lazer que a gente encontra no espaço urbano. Os museus também é um outro exemplo que a gente pode citar, que faz parte do lazer e que se encontra no espaço urbano. Então, assim, dentre outros, a gente tem diversos tipos de ofertas de lazer que estão presentes no espaço urbano. Então, quanto mais essa cidade for maior, né, tiver uma atividade mais intensiva em termos econômicos, de oferta, a gente vai ter vários tipos de lazer, das mais diversas. E na cidade a gente tem a maior concentração desses meios de lazer. E é o espaço urbano que tem as características, vamos dizer assim, uma estrutura mais, como posso falar, mais de arquitetura, vamos dizer assim. A gente encontra muito na cidade edifícios enormes, né, que a gente não vê na paisagem rural, edifícios com vários andares.
praças, diversas praças com diversos monumentos, as pontes, aquelas pontes enormes, os viadutos, as ruas pavimentadas. No espaço rural a gente vê mais só pavimento em alguns povoados, mas boa parte da área rural no Brasil ainda não tem, né, asfalto, não é pavimentado. Alguns têm, outros não. E dentre outras coisas, outras características que a gente vê na cidade. Então, assim, a cidade ela tem uma estrutura edificada bastante forte, principalmente as cidades grandes. A gente vê diversos edifícios enormes que a gente olha assim para o céu e quase que não vê o fim, né? A gente costuma dizer isso. Porque a gente tem uma estrutura muito, muito forte, muito presente nas cidades. E tem uma coisa que a gente fala muito na geografia e que a gente vê bastante no espaço urbano, que é o que a gente chama de processo de verticalização. O que seria, né, esse processo de verticalização? Verticalização, como a gente sabe, né, é algo que é vertical, que é, né, nesse sentido aqui, cima e embaixo. Então, o processo de verticalização, que a gente chama, é justamente essas construções de edifícios. Então, a gente tem vários edifícios que estão sendo construídos verticalmente. Então, a gente tem vários andares no edifício e tal. Então, é o que a gente chama de processo de verticalização. E o processo de verticalização ele está bastante presente no espaço urbano das cidades. E no Brasil a gente pode observar que as cidades grandes ela tem uma paisagem bastante focada, vamos dizer assim, nesse sentido. Por quê, né? Por quê? Então a gente começa a observar, a questionar por que tem tantos prédios com diversos andares. O que acontece? Num processo de crescimento urbano, né? Crescimento urbano, de expansão urbana, nas cidades grandes principalmente, a gente tem os espaços ocupados, né? Se a gente for chegar no centro de uma cidade bastante grande, a gente vai ter praticamente todo o espaço ocupado, né? Com um edifício, com uma construção, com uma praça, com alguma coisa assim, alguma construção. E chega determinados momentos que a gente não consegue encontrar mais espaços vazios para construir. E é assim que a gente começa a ver o processo de verticalização. A gente tem um prédio de um piso e a gente não tem um outro terreno vizinho, já está ocupado, outro também, a gente quer construir mais e mais e pronto, a gente pega aquele prédio que tinha um piso e começa a construir por cima dele, que é um processo de verticalização. Então é uma forma de crescimento urbano, mas no sentido vertical. Então esse sentido horizontal chega a determinado momento que a gente já não tem mais como construir, né, de forma horizontal. Então a gente começa a construir de forma vertical, que é o processo de verticalização, que é algo que tem sido destaque nos últimos anos e é um elemento, um símbolo bastante forte nas cidades. E no Brasil isso não é diferente. A gente vê várias cidades, inclusive cidades pequenas, já está começando a esse processo de verticalização. E aí vai de diversos fatores. Desde a questão de falta de espaço horizontal, bem como também da existência de espaços horizontais, porém os proprietários daquelas terras não querem vender, e essas questões, né, que requer outra forma de resolver a questão. Então, com o crescimento e com o desenvolvimento econômico numa cidade,
Muitos começam a construir prédios para comércio, para serviços, para moradia, e é a partir desse desenvolvimento e desse crescimento urbano que a gente vai vendo o processo de verticalização. Então, essa é uma das características do espaço urbano. E aí, falando em construções, né, no espaço urbano, a gente tem as leis municipais, né? Cada município ela tem a sua legislação para construção. Porém, muitos municípios não colocam em prática a fiscalização. O que acaba acontecendo é que ocorrem diversas construções desordenadas, que é devido à falta, muitas vezes, de conhecimento e outras mesmo por não dar importância e ir lá e construir. E a gente vê que no Brasil a gente tem essas questões. Em muitas cidades a gente vê uma construção desordenada devido à atenção e à responsabilidade em construir de acordo com as leis. Outras, praticamente essas leis são muito antigas ou não existem, cada um tem seu motivo, né? Porém, a gente tem conhecimento que existem leis de planejamento, né, urbano, e que quando a gente consegue colocar em prática essas leis, e quando a lei ela é feita de uma forma feita bem feito, né, a lei é bem construída, a gente tem umas cidades bastante planejadas e a gente vê uma paisagem bem interessante. E quando a gente não tem colocado em prática essas leis, ou não existem essas leis, ou enfim, é mal feita, a gente tem uma paisagem de desigualdade. Por quê? Se você for fazer uma análise espacial do seu lugar, onde você mora, vamos dar como exemplo. Então, se você chegar e passear mesmo pelas ruas ao redor da sua casa, ali no seu bairro, no bairro vizinho, dá uma volta pela cidade. Você vai observar as diferenças de paisagens que você pode encontrar. É muito comum a gente ver numa cidade, seja ela grande ou pequena, paisagens bem diferenciadas e bem marcantes. A gente consegue observar alguns bairros ou algumas ruas onde a gente vê uma arquitetura bem diferente de outras que a gente tem na mesma cidade. Alguns locais da cidade a gente pode ter edifícios belíssimos com arquitetura bem elaborada, assim como a gente pode observar algumas ruas e algumas casas com arquitetura mais simples, né? E esse reflexo espacial que a gente observa na paisagem urbana é o que nos mostra, o que revela-nos a questão social e econômica da cidade. Muitas vezes a gente vê nos bairros que a gente tem umas casas mais modestas, né, vamos dizer assim, umas casas mais bem estruturadas. A gente pode observar que as ruas elas são bastante planejadas, né? A gente vê uma estrutura planejada. E já em algumas ruas que a gente tem uma arquitetura, uns edifícios simples, de uma arquitetura mais simples, muitas vezes a gente vê um planejamento que não foi utilizado. Vamos dizer assim, a gente vê uma diferença bastante grande nesses espaços. Ou também, muitas vezes, a gente vê os dois tipos de edifícios, o mais bem elaborado e o outro mais simples, na mesma rua. Então, a questão socioeconômica é bastante forte. E a questão da desigualdade social a gente consegue ver através da observação da paisagem. E aí, a falta de planejamento, ela traz esses impactos. Tanto os impactos sociais como o impacto ambiental, né? O que acontece? Muitas vezes a gente tem algumas ruas, alguns bairros de algumas cidades que foi construído de forma desordenada
com falta de planejamento, de fiscalização, de acompanhamento do setor de infraestrutura do município. E o que acontece é que as pessoas, todo mundo necessita de uma moradia, não é? Então muitas pessoas acabam tendo um terreno lá, consegue construir uma casa e muitas vezes são terrenos que ainda não têm uma estrutura urbana no sentido de estradas, de saneamento básico, de eletricidade, de água. E aí ocorre essa questão do impacto, né, do impacto social, onde a gente tem ruas mais estruturadas e outras não, e isso vai fazendo com que a sociedade sofra essa diferença. E a questão ambiental, né? Às vezes a gente tem terrenos que temos vegetação típica daquele lugar e que muitas vezes, por falta de informação e até mesmo por necessidade, as pessoas vão lá, tira a vegetação, né, e constrói. E isso gera impactos ambientais. Infelizmente, então, são coisas que ocorrem, né, bastante. No Brasil a gente vê diversos exemplos, tá certo, de ocorrências desse tipo, inclusive até mesmo de ocorrências de áreas que a gente sabe legalmente falando que não pode construir devido a uma vegetação típica dali, que ali é uma área de preservação ambiental, mas que mesmo assim a gente tem construções. Então isso é uma realidade e que a gente tem que ter atenção e observar e tentar evitar que esses tipos de coisas ocorram. A gente precisa pensar e refletir, tentar preservar o melhor possível na sociedade. E aí, para representar essa questão que eu falei para vocês da paisagem urbana em termos sociais, em termos de desigualdade socioeconômica e espacial, a gente pode observar algumas imagens, tá certo? Essas imagens foi de um trabalho de campo realizado na cidade, no estado de Alagoas, onde a gente pode observar algumas ruas né, que tem uma infraestrutura mais modernizada, e a gente pode observar o poder aquisitivo mais elevado, assim como outras ruas e casas que a gente vê que não teve um planejamento, que o morador foi lá, construiu com todos os esforços, seu trabalho, e que fez da sua forma, né, de como ele podia financeiramente e como ele sabia fazer. Então a gente vê essas diferenças aí espaciais no território urbano, e isso é muito comum no território urbano, né, no espaço urbano. Essas diferenças em termos paisagísticos de infraestrutura e que revelam essas desigualdades socioeconômicas e espaciais. E aí, continuando falando em relação ao espaço urbano, a gente tem a questão da história das cidades, que é algo bastante importante que a gente, de análise, quando a gente vai analisar o espaço urbano. Então, a gente tem a história que contribui, né, na configuração da paisagem. Cada cidade tem a sua história, e a sua história vai revelar o porquê a cidade se configura daquela forma. Porque a cidade cresceu mais por um lado do território do que para o outro. Porque a gente tem, por exemplo, mais fábricas ou mais lojas. Então tem toda uma questão histórica que é importante de ser analisada quando a gente vai estudar o espaço urbano no qual a gente vive, ou um outro espaço que a gente tenha curiosidade de saber a sua história. E então esses momentos históricos eles são importantes no que se refere a pensar e a agir. Mas como assim? Então, quando a gente vai observar a questão da história, o que foi que ocorreu na história daquela cidade,
a gente tem que pensar nos porquês, né? Por que aquilo ocorreu daquela forma e por que aquilo ocorreu dessa outra forma. E pensar nas ações que foram realizadas para que aqueles eventos, para que aquelas modificações ocorressem na cidade. E tudo isso ele faz parte de um conjunto cultural, tá certo? Cada cidade ela vai ter a sua história, a sua identidade, e tudo isso vai configurar num conjunto de culturas. O formato da cidade, da minha cidade, e a cultura que está presente na minha cidade é diferente da sua, né? Então, cada cidade ela tem a sua configuração, a sua história, o modo de vida da população é diferente, pode ser parecida, mas nunca é igual. Então, cada cidade ela vai ter a sua identidade, vai ter o seu modo de apresentar, de ser no espaço. E uma coisa muito importante que a gente tem nas cidades são as suas funções. Cada cidade ela tem a sua configuração e vai apresentar uma função diferenciada. Claro, muitas delas vão ter a mesma função, mas porém com um espaço, uma forma espacial diferente. E aí a gente vai ver um pouco de cada função, de alguns tipos de funções e mais especificamente relacionando a questão da área de especialização. Então, a gente tem algumas áreas de especialização e que a gente relaciona com as cidades. E aí a gente vai começar pela área das cidades turísticas, né? Cada cidade ela tem o seu poder econômico, social, específica. Então, algumas cidades elas têm a sua economia, principalmente, baseada na questão do turismo, né? Quando a gente pensa uma cidade, a gente pensa no seu aspecto, o aspecto que é apresentado, né? Essa cidade. E aí o turismo ele é uma área específica bastante forte em muitas cidades. E muitas cidades, a sua economia gira em torno mais especificamente do turismo. Muitas cidades elas vivem da produção turística, né, do modo desses deslocamentos que ocorrem nesse espaço. E aí a gente pode citar como exemplo cidades turísticas, o Rio de Janeiro, que é uma cidade que recebe muitos e muitos turistas durante o ano e que a gente pode caracterizar aqui como uma cidade turística. Caldas Novas também em Goiás, que a gente já viu quando a gente estudou essa região, né, a região centro-oeste, que também tem um forte atrativo em termos de turismo. Salvador, Bahia, também é muito conhecida em termos turísticos, então ela tem toda uma estrutura de atração turística e que a gente pode configurá-la como uma cidade turística, e dentre outras. Claro que essas cidades turísticas ela tem outras atividades, elas também têm outras áreas de especialização, porém o turismo ele está em evidência, tem mais destaque quando a gente pensa a determinada cidade, no caso a cidade turística. Temos também as cidades que são centros tecnológicos, que a gente chama de tecnopolos, que são cidades que são destaque pela pesquisa, né, pela concentração de estudos e pesquisas de um avanço tecnológico, por isso que a gente chama de centros tecnológicos, né? Elas possuem uma alta tecnologia e realizam pesquisas fazendo uso de tecnologias avançadas, e devido a desenvolver essas pesquisas com essas tecnologias avançadas, a gente pode caracterizar em uma cidade tecnopolo. E aí a gente tem como exemplo a cidade de Campinas, né, em São Paulo, que ela tem centros de pesquisas bastante
que ganham bastante destaque a nível mundial, inclusive, e que a gente pode caracterizá-la como uma cidade tecnopolo. Temos as cidades industriais, que essa é mais comum nas grandes cidades, principalmente, e são cidades, como o próprio nome já diz, que tem uma concentração de indústrias. Então são cidades que a gente tem muitas e muitas indústrias e elas viram destaque devido a esse quantitativo de indústrias. E a gente pode citar como exemplo São José dos Campos, em São Paulo, né, que é uma cidade também que tem uma grande concentração de indústria e que a gente pode chamar de cidade industrial. Temos também as cidades portuárias, e essas cidades são as que ficam próximas aos portos, né? E através dos portos, dentro da comercialização de produtos, né, devido a esse deslocamento aí pelas águas. E como exemplo a gente tem a cidade de Santos, em São Paulo, que a gente pode considerar uma cidade portuária, devido a essa atividade portuária que existe na mesma. E uma outra área de especialização que a gente tem aqui são as cidades comerciais. Então, são cidades que se destacam devido ao comércio de mercadorias e prestação de serviços. Então, assim, a gente tem muitas cidades que a sua economia ela gira em torno do comércio e serviço, que são as atividades que mais geram renda na cidade. Então, o que a gente chama, essas cidades a gente chama, são conhecidas como cidades comerciais. E aí eu trago aqui como exemplo a cidade de Caruaru, em Pernambuco, que é uma cidade bastante conhecida devido à sua feira, uma feira bastante famosa, que é a Feira de Caruaru. Então, assim, ela tem várias produções de comercializações de produtos diversos e o comércio e o serviço é muito marcante, muito forte nessa cidade. E aí a gente tem aqui como exemplo, tá certo? Então, assim, aqui são alguns destaques, né, que a gente, em termos de funções da cidade, né, algumas funções em termos de área de especialização, de marca, vamos dizer assim, de cada cidade, o forte de cada cidade. Cada cidade tem seu forte, e aí esses fortes a gente pode nomeá-las, né? Como a gente trouxe aqui, cidades turísticas, centros tecnológicos, indústrias portuárias, comerciais, entre outras, né? Então, quando a gente fala de cidades, a gente tem diversas informações e essa é algumas delas que a gente está aqui apresentando para você.